Way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a tool. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, the pyramid of Pan in a pale moonlight, talking about cars and dreams. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, gente, a gente vai falar hoje sobre software, beleza? Aí você me pergunta assim, pô, professor, mas software, o que tem para falar sobre software? Bem, eu acredito que vocês devem saber, né, que existem softwares que a gente paga e tem aqueles que a gente não paga. E é basicamente sobre esses softwares que a gente vai falar. Software que você paga e tem software que é pago e mesmo assim você não paga. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide aqui. A gente vai falar sobre software, que é a parte lógica das máquinas. Primeiramente, quais são os softwares que a gente vai falar? Vão ser o software livre e o proprietário. Beleza? Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar em software livre e software proprietário. Primeiramente, eu já mostrei isso num outro conteúdo com vocês, que eu falei sobre a diferença entre hardware e software, mas só para lembrar novamente, o que é um software, né? Bem, o software é aquela parte lógica do computador. Então, a gente tem o hardware, que é a parte física, e nós temos o software, que é a parte lógica. E dentro disso vai ter muito programa. Os programas são tudo software, né? Por um exemplo, a gente tem como imagem aqui, que vocês já devem conhecer muito bem, Skype, isso aqui vocês sabem, né? Photoshop, Internet Explorer, não é isso? Nero, não sei se vocês devem lembrar, se alguém chegou a usar o Nero, tá? Enfim, tem vários aqui, o Firefox, tem vários, Outlook, isso tudo aí é um software, tá? Isso tudo é programa de computador. É basicamente sobre eles que a gente vai falar. Bem, esse vídeo não vai ser muito longo, vou tentar não ser muito longo, então vamos logo ao que interessa sobre os softwares. Primeiro, vamos falar sobre o software proprietário, tá? O que é um software proprietário? Primeiramente, olha só, um software proprietário ele tem dono, ok? Digamos que ele tenha mais regras do que liberdade. Você tem mais que cumprir as coisas dentro dele do que ter liberdade para, eu quero modificar isso, quero modificar aquilo. A gente não tem tanta liberdade no software proprietário. Então, o software proprietário é aquele que pertence a uma empresa privada. No caso, essa empresa vai deter os direitos sobre ele. Tem direito sobre tudo. Se a empresa quiser modificar aquele software, ela vai conseguir modificar. Ela vai ter direito para modificar. Se ela quiser distribuir ele gratuitamente também, ela faz. Fica a critério. É um software proprietário. Tá? É dela. Ela faz o que ela muito bem entender e os direitos totais sobre o software é dela. Beleza. E aí quando se fala em software proprietário, a gente tem esse tipo de software proprietário aqui. O freeware. Aquele software que a gente chama de gratuito, software grátis, o 0800. Então, olha só, ele não exige o pagamento de licença. Você quer usar um software como esse, você não precisa pagar. Você usa ele de graça, literalmente. Você pega, baixa ele e usa de graça. Como, por um exemplo, você tem Skype, inclusive estava na imagem do anterior. Tem o Opera, está na imagem anterior também. O Mozilla Firefox. E tem vários outros. Todos esses aí são softwares que são freeware. Você vai usar ele e não vai precisar pagar. Você baixa direto no site da fabricante e não paga nada por isso, né? Mesmo ela tendo desenvolvido o software e tudo mais, como por um exemplo o Skype, a Microsoft desenvolve, faz atualização, cria critérios de segurança, cria tudo e a gente só vai baixar e usar, literalmente sem ajudar a Microsoft, né, assim, financeiramente. Então é um software gratuito mesmo. Esses softwares gratuitos são chamados de freeware. Beleza? Professor, mas o que eu conheço de software proprietário são aqueles softwares que a gente paga. Pois é. Esses softwares aí são chamados de payware. São softwares pagos. Todos aqueles softwares pagos que a gente conhece são na categoria payware. Então ele vai exigir um pagamento, exige que você pague para você poder usar. Então ele
exige o pagamento da licença para você poder usar. Só o fato de você usar aquilo já exige que você tenha licença para usar aquilo lá. É que nem, digamos, você compra uma moto, só o fato de você ter comprado a moto já não te dá o direito de sair dirigindo na cidade. Você tem que ter uma licença para dirigir, você tem que ter uma licença do veículo para você poder rodar com ele na cidade. Basicamente isso. Então, para mim poder usar um software, mesmo que, mas eu só vou usar, mas você precisa de licença para isso. Exemplos, o Office, aí dentro do Office a gente tem Word, a gente tem Excel, a gente tem aqui PowerPoint, Access e aí vai. Todo o pacote Office a gente paga, né? É pago. Tem gente que não paga aí, mas é pago. Windows, qualquer Windows, tá? O Windows é um software proprietário na categoria Payware. Então Windows 7, Windows 10, Windows 8.1. Tem também o Sony Vegas, o programa que eu estou usando inclusive para mim poder passar esse conteúdo para vocês. Todos esses softwares a gente paga para poder usar ele. A gente baixa no site, claro, não vai pagar para baixar. Aí você vai instalar na sua máquina e aí quando você estiver instalando ele vai pedir, olha, e aí qual é o código que você tem aí para poder usar ele? Ou seja, a licença, o código de licença. E a própria desenvolvedora do software passou para você no caso, se você tiver comprado. Então exige que você pague um software Payware. Tem mais um aqui. Essa categoria de software proprietário, shareware, ela é uma amostra grátis. Então, é um software que você vai utilizar como demonstrativo, é só para você experimentar aquele software. Ele não vai ficar para você de graça para sempre. Você vai usar ele por um tempo, e depois disso ele vai exigir que você pague. E esse tipo aí, por um exemplo, é o trial. Veja só, o software nessa categoria e do tipo trial, ele tem prazo. Então ele tem aí, depende do software, mas geralmente 30 dias. 30 dias você vai usar toda a funcionalidade do programa para você testar e verificar se você realmente gosta. Isso aí, por exemplo, antivírus, você geralmente encontra isso. Você testa, gostei desse antivírus, legal, vou usar ele para ao infinito e além. Aí você paga. Ele vai deixar você usar lá por 30 dias com todas as funções, depois você tem que pagar. Tem outro, tem o demo. Esse demo aí é só uma parte do software, tá? Não tem ninguém fazendo o sinal da cruz aí não, né? Relaxa. Esse demo é de demonstração. Então é um software que vai estar limitado, você vai usar ele, mas não totalmente. Você não vai usar todas as funcionalidades do jogo, do software, como por um exemplo acontece em jogo. Quando a gente baixa um jogo e esse jogo é pago, e você baixa uma versão dele, digamos, grátis, só que na realidade não é uma versão demo, de demonstração, você usa, não toda a função do jogo, mas você usa ele. Então vamos imaginar, você joga a primeira, a segunda, a terceira fase, a quarta fase, mas a partir da quinta você tem que comprar o software. Tipo assim, tá gostando do jogo? Beleza, então paga aí pra mim. Isso daí é um software demonstrativo, é um software demo. Então ele vai ter uma parte do jogo só pra você lá. Normalmente vai funcionar sem prazo, só que somente aquela parte do jogo. Se você for lá e resetar o jogo e recomeçar desde a primeira fase, digamos, você vai conseguir jogar. Mas quando chegar lá na quarta, quando você for passar para a quinta, novamente vai pedir para você pagar. Isso vai variar de jogo para jogo. Tem jogo que vai deixar você jogar a primeira e a segunda fase, na terceira você já tem que pagar, e assim vai. E tem também os softwares demonstrativos do tipo beta. É aquele que ainda não foi acabado. Ele ainda está em fase de lançamento, ele está sendo lançado, né? A empresa está colocando ele no mercado agora e quer experimentar para ver se ele vai dar um software legal, se vai funcionar legal ele. Se não vai ter problema, e se tiver problema já corrige. Tem muita gente aí que quando lança um software novo no mercado, o cara logo, eu vou baixar logo para me testar, para ser o primeiro para testar. Então, vai de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Olha, um exemplo desse tipo de software beta aí foi quando surgiu esse sistema bem aqui, ó, que eu acredito que todos vocês conhecem. Se alguém não conhece aí, nem fala, tá? Esse daí é o Windows 10, né? O símbolo do Windows 10. Todo mundo já tá
mastigado já essa imagem bem. É o símbolo do Windows 10. Quando ele saiu no mercado, obviamente ele não chegou e foi lançado de cara, né? Então primeiro fizeram software, aí a Microsoft falou, pô, eu acho que já tá legal, vamos lançar? Lançaram do tipo beta. Vamos lançar, mas como beta. Porque a gente vai esperar a resposta dos usuários para verificar se esse software vai realmente funcionar. E aí o pessoal baixou, usou, aí dava problema, aí tinha que enviar relatório. Aí enviava o relatório, a Microsoft analisava, pô, realmente está com um problema aqui, vamos corrigir. E aí ia corrigindo, até chegar num software mais estável que a gente tem hoje. Então, os softwares que a gente tem estável, digamos, é graças a pessoas que baixaram a versão beta dele, testaram, encontraram erros e enviaram para o desenvolvedor para que ele pudesse corrigir. Então, é assim que funciona com a maioria dos softwares. Geralmente é lançado a versão beta primeiro. Beleza, então falei com vocês aí sobre software proprietário. Agora vamos falar sobre software livre. Veja só, a questão do software livre é o seguinte, um software livre tem 4 liberdades. 4 liberdades, tá? E eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu escrevi o primeiro e fui dando Ctrl+C, Ctrl+V para poder pegar a letra amarela no início e branco pro final, né? E acabou que eu não consegui enumerar da forma correta aí. Mas, deixa eu fazer aqui uma coisinha. Caneta. Só um momento. Vamos ver se a gente faz uma coisa aqui. Esse aqui é o 3. Olha aí, ficou top, né? Vocês sabem que eu sou bom de desenho, né? Aí tem a liberdade 1, desculpa, a liberdade 0, que no caso é executar, a liberdade 1, que é modificar, a liberdade 2, que é adaptar, e a liberdade 3, que é distribuir. Tá o 1zinho aí, mas é porque eu copiei ele lá de cima. Dei um Ctrl+C, só fiz trocar o nome. Bem, executar. Você pode executar ele para qualquer finalidade. Ah, eu quero baixar ele para me colocar lá em casa. Beleza, sem fim lucrativo, pode usar. Não, eu quero, agora eu usei em casa, achei bacana ele, eu quero usar lá na empresa lá. Tenho 1000 computadores na minha empresa, eu vou usar lá. Ah, beleza, pode levar também. Preciso pagar? Não, precisa não, é livre. Calma lá. Pô, professor, então tudo isso aí, questão de software livre, é tudo grátis? Calma, olha lá. Mas você pode, qualquer fim. Você pode fazer ele para qualquer propósito. Posso usar em casa, posso usar no trabalho, qualquer propósito. Posso modificar? Pode. E para isso você precisa do código-fonte. Então, quem desenvolveu o software tem que te passar o código-fonte. Posso adaptar ele? Pode. Você precisa também do código-fonte. Para você fazer essas melhorias, você precisa do código-fonte. E a terceira licença, que no caso é a 4ª licença, né? Mas é a número 3, porque essas licenças aí elas são contadas desde o 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4. Ou 0, 1, 2, 3, que dá as 4. Que é distribuir. E quando a gente fala na questão de distribuição de software livre, a gente tem licenças do tipo gratuita e a paga. Tá? A gente tem distribuição gratuita e paga. Vou falar sobre essas questões dessas distribuições, os tipos de licença. Aí aqui então a gente tem as licenças. Quais são as licenças? Eu vou pagar ou não vou pagar? Como é que é? Bem, a gente tem uma licença chamada GPL GNU. Inclusive o Linux que a gente conhece, muita gente fala por aí, pô, quero invadir sistema. Falou em invadir sistema, todo mundo pensa logo em Linux, né? Tem as 4 liberdades? Tem. Mas ela está num tipo de licença GPL GNU. Tem outros, sim, tem outros. E vários outros tipos de licença. Eu vou falar só sobre 2. GPL GNU tem as 4 liberdades. Quais são as 4 liberdades? Será que você lembra? Lembra? Qual a primeira? A 0. Estudar. E a próxima? Ô, professor, esqueci. Volta aí pra mim. Aqui, ó. Vou voltar pra ti aqui, ó. Não esquece. Estudar. Que mais? Modificar. Depois, adaptar. E depois, distribuir. Na questão de distribuição, a gente tem licença. Quais são as licenças? GPL GNU, que possui as 4 liberdades, obviamente. E tem essa cláusula tal de copyleft. E tem mais uma outra coisa que é o seguinte: não pode usar parte de seus códigos em softwares proprietários. Vamos imaginar, eu desenvolvi Linux, desenvolvi um sistema operacional, sabe lá qual, desenvolvi um sistema operacional, e eu coloquei ele na licença, um software livre, e eu coloquei ele na licença GPL GNU. Ninguém pode pegar uma parte desse meu software e colocar em um outro software proprietário. Digamos, eu desenvolvi um software muito da hora,
E o Google, pô, achou legal, pega um pedaço do meu código e coloca no código deles. E quer vender aquilo. O Google não faz isso de venda, né? Mas só um exemplo. Ele quer vender. Ele não pode, não permite. Essa liberdade não permite isso. Essa licença não permite isso. Por essa razão tem uma outra liberdade, uma outra licença, que é a BSD. Ela possui as 4 liberdades? Possui as 4 liberdades. Porém, ela não vai proibir de usar os códigos. Então, se eu desenvolver um software livre e colocar na licença BSD e alguém pegar um pedaço do meu código e fazer um outro sistema ou um outro programa e vender aquilo, eu não posso falar nada, porque essa é a liberdade. O cara pode fazer o que ele quiser. Dizem que a liberdade, o tipo de licença BSD é mais liberal do que a GPL. Porque assim, pensa só, a GPL é livre, né? Livre normal. Só que se alguém quiser usar o meu código e criar um outro sistema e querer vender, ele não pode. Não pode. Aí os caras da Universidade de Berkeley, que fez isso aqui, os caras da Universidade de Berkeley falaram assim, pô, mano, como assim? Não é um software livre? Se é livre, eu vou fazer o que eu quiser. Então vamos fazer um tipo de licença pra gente. Eles fizeram essa aqui, BSD. Daí essa licença, se eu desenvolver um software aí, coloquei na licença BSD, e alguém pegar e querer vender esse software, pegar uma parte do código, querer fazer um outro sistema com base no meu código, e querer vender ele pode. Porque, pô, é livre, pode fazer isso. Mas nessa licença. Entendeu? Então por isso que tem licenças diferentes. Existem várias outras licenças. Uma coisa muito interessante que aconteceu, o FreeBSD, um sistema operacional, na licença BSD, software livre, sabe quem pegou uma parte do código dele e usou no seu e agora é pago? O macOS. Então o sistema macOS, ele veio, uma boa parte dele, do FreeBSD. E o FreeBSD era um software livre. Então imagina só, o cara fez o FreeBSD, com toda a dificuldade, criou um software por da hora, e aí vem o Mac, pega uma parte daquele código e faz um outro sistema e pega e vende aquilo. E os caras o FreeBSD falam assim, como assim? Eu que fiz tudo, pai. Claro que não foi tudo, mas surgiu dele a ideia, tudo saiu dele. Mas enfim, essa é a liberdade. Essa é a liberdade, pode fazer o que quiser. Então esses são os dois tipos de licença. O Linux, professor, está em qual? GPL. O Linux, geralmente, as distribuições de Linux ficam tudo em GPL. Então não posso pegar e ficar... Beleza, rapaziada? Uma mensagenzinha aqui para vocês. Coronavírus, atenção aos cuidados. Espero que todos vocês estejam se cuidando, né? Aproveitando para estudar, hein? Vou estudar bastante. Professor, eu gosto muito de Netflix e tal. Calma, estuda, aproveita, estuda. Ok? Foi um grande prazer estar com vocês novamente. Aguardo vocês na próxima oportunidade. Um abraço.